Gleice está aqui comigo, ela é psicanalista, Gleice Garcia, e nós vamos conversar hoje sobre como lidar com a ansiedade nesses tempos de pandemia, né? Enfim. Para quem não conhece, Rio das Ostras fica aqui na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Não sou carioca, sou emprestada aqui para o Rio de Janeiro. Você está há algum tempo aí no Rio de Janeiro? Já mora aí em Rio das Ostras há muito tempo? Estou nos melhores 7 anos da minha vida por estar em Rio das Ostras. Pra ter uma ideia, eu vivi a vida inteira em São Paulo. Então, morar em Rio das Ostras é um paraíso. Eu sou suspeita para falar, né? Que eu sou carioca e agora estou morando em Curitiba, né? Estou aqui no friozinho. Então, vamos começar, vamos acalmar aí a nossa ansiedade, né? E vamos começar o nosso papo. Ô, Gleice, me diz uma coisa, o que é a ansiedade? Você pode dizer pra gente? Ansiedade, para começar, é tudo isso que a gente estava sentindo até agora, né? Todo mundo esperando nessa expectativa. Isso é uma amostra grátis de ansiedade. Olha, Mônica, eu digo para você que quando a gente fala de ansiedade, quase sempre a gente tem vontade de falar que a ansiedade é um bicho-papão que atormenta as nossas vidas, que nos causa angústia, mas não é isso. Na verdade, a ansiedade é só uma reação que todos nós temos diante de algumas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, esse nosso bate-papo. Durante o dia inteiro, nós sabíamos que ia ter este bate-papo e a gente, ao longo do dia, ficou ansiosa de alguma forma. Não o tempo todo, porque a gente se ocupou, né? A gente dividiu a nossa atenção com outras coisas, mas a gente sabia que ia acontecer e estávamos ansiosas por isso. Mano, o nosso aniversário, o aniversário de casamento, o Natal tá chegando, enfim. Tem alguma coisa para acontecer, a gente acaba criando essa ansiedade, que é uma reação muito comum para todo mundo. Aí uma coisa que é importante da gente falar de ansiedade. A ansiedade, ela está sempre ligada ao futuro. Ou seja, sempre ligada a alguma coisa que ainda vai acontecer. Porque se a gente parar para pensar, ninguém fica ansioso por conta da viagem que a gente fez no ano passado. Ou a gente não fica ansioso pelo final de semana que passou. Não, a gente está sempre ansioso por alguma coisa que está lá na frente, que está lá no futuro. Agora, um problema da ansiedade que a gente não pode deixar de falar é que a ansiedade é uma reação comum para todos nós, mas ela não gosta de andar sozinha. Ela acha que andar sozinha é uma coisa muito sem graça, então ela tem um melhor amigo e ela convida o melhor amigo para passear com ela o tempo todo, que é o medo. E aí, ansiedade e medo potencializam, né, os efeitos em nós. E aí, quando é que a ansiedade ela fica potencializada? Quando ela realmente anda com o medo lá de parzinho com ela. Porque o medo, na verdade, também é uma reação natural que a gente tem. Ele sempre aparece quando a gente está diante de alguma situação que nos causa insegurança, que faz com que a gente se sinta ameaçado, né, diante de um perigo. Mas quando o medo aparece, na verdade, ele serve para a gente como um sinal de alerta. Opa, eu preciso estar atento para me proteger, né, diante de qualquer ameaça. Só que isso acaba provocando em nós sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento psicológico, porque os efeitos da ansiedade e do medo acabam causando em nós um mal-estar. E aí uma coisa também bacana para a gente falar sobre a ansiedade é que tanto a ansiedade quanto o medo em excesso se transformam em uma patologia. Então o medo, ele pode virar uma fobia. A ansiedade pode virar uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. E aí a gente precisa estar atento, porque quando isso chega neste nível, começa a afetar a nossa rotina, começa a afetar as nossas relações, começa a atrapalhar na nossa vida, causando sofrimento. Então a gente precisa estar bem alerta de como têm sido as nossas reações para buscar ajuda no momento que precisar buscar. Entendi. É muito importante essa autoobservação, né?
Você observar, né, o que é uma coisa que é natural, né, que vai acontecer no momento futuro, que a gente tem até uma espécie de medo, e quando isso começa a ficar mais crônico. Então, a importância da gente se observar, de observar nossas emoções, né, e se conhecer melhor é muito fundamental nisso. E a gente vê que na nossa sociedade, a ansiedade, né, já é uma característica predominante, né? E mesmo antes da quarentena, a gente já lida com essa questão da ansiedade. E por que isso acontece? É que assim, nós já estamos numa sociedade que estava vindo num processo, né, de crescimento da ansiedade por conta das modernidades, das facilidades que a tecnologia trouxe para a gente, né? Desde o século XX, já adentrando o século XXI, o que a gente tem à nossa disposição? Um monte de tecnologias que facilitam a nossa vida, que ajudam no nosso trabalho, que fazem com que a nossa rotina, né, de casa fique melhor. Então, a gente tem um monte de aparelhos domésticos, um monte de aparelhos eletrônicos. Nós temos celulares que fazem de tudo, inclusive fazer ligação, viu, gente? O celular também faz ligação e recebe ligação. Exatamente. Então, todas essas modernidades, todas essas inovações constantes que a gente tem vivido hoje na nossa sociedade contemporânea, acabou despertando em nós um consumismo. E aí essa competitividade acaba fazendo com que a gente também tenha uma necessidade muito grande de controlar as coisas, de controlar o futuro, de ter a garantia de que o futuro vai nos proporcionar tudo isso que a gente tem de necessidade, né? E a verdade é que a gente não consegue controlar as coisas, a gente não consegue controlar o futuro. E aí isso vai gerando na gente essa ansiedade que acaba adoecendo a gente, física, mentalmente. E aí o que a gente vê são os consultórios, ó, ficando lotados de pessoas com transtornos de ansiedade. Por quê? Porque o nosso dia já não dá mais conta para o que a gente quer fazer. A gente começa a encher a nossa rotina de uma série de atividades, quando a gente percebe, né? A gente tem um monte de compromissos para cumprir, 24 horas é pouco, a gente fica perguntando para os amigos, sabe onde tem uma loja que vende tempo? Mas não é que falta tempo, na verdade, precisa a gente diminuir a quantidade de compromissos que a gente assume. Fazer uma coisa de cada vez, né? E procurar organizar isso, né? E ir com calma, né? A utilização das mídias sociais também, eu acredito, né? Você deve ver muito essa questão de que gera uma ansiedade, né? Que tem essa competitividade, a comparação, enfim. Isso também contribui muito, não é? Fica ali, ó, Mônica, o tempo todo no celular, olhando a vida dos amigos e comparando a nossa vida com a deles. Isso causa ansiedade. E aí, o que a gente precisaria num momento como esse é fazer, e você sabe muito bem disso, é desempenhar um pouquinho o nosso lado de vamos viver o hoje. Exercitar, né? Viver agora, fazer uma coisa de cada vez, diminuir a quantidade de, como você falou, de atribuições, né? Delegar também muitas coisas, às vezes quer controlar tudo, quer fazer tudo. Isso é de verdade muito importante. A gente vê agora que a gente está com a Covid-19, com a recomendação do distanciamento social, e isso tem aumentado muito o nível de ansiedade nas pessoas. É natural que isso aconteça? É normal? Eu diria que sim. Se a gente parar para pensar que qualquer situação onde a gente tem um baixo nível de controle, ou seja, somos pessoas que gostamos de controlar o futuro porque a gente quer garantir que vai dar tudo certo, que a gente não vai ter problemas. Aí a gente tem essa necessidade de controlar o futuro. De repente a gente se vê diante de uma situação que o nosso nível de controle é muito baixo, né? E que a gente tem dificuldade de prever o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, sim, é normal que o nosso nível de ansiedade suba. E aí a gente também tem que admitir que assim, toda essa situação gera consequências complicadas para todo mundo.
né? E eu não estou falando aqui só das mortes que a gente vem contabilizando, não. E aí fica aquela coisa, né? Ô, gente, para prestar atenção no que é que eu consigo controlar e vou fazer a minha parte para minimizar os estragos da ansiedade, ou realmente a gente vai ter a vida bastante afetada com tudo isso. Então, o que a gente pode fazer? O que está ao seu alcance fazer em relação a essa pandemia? Bom, eu posso seguir as orientações dos órgãos competentes, posso fazer o isolamento, ponto número 1, fazer o isolamento corretamente, perceber. Eu tenho uma paciente que ela é médica de UTI. E aí ela, inclusive, esteve comigo aqui hoje e ela estava falando para mim assim, Gleice, nós estudamos anos na faculdade, nos preparamos para uma série de coisas, mas nós nunca imaginamos que nós íamos passar por uma situação tão complicada como essa, com protocolos novos que a gente está criando agora, porque a gente não sabia como tinha que ser. Os profissionais de saúde também estão enfrentando, né, esse dilema, essas questões, né, e é verdade, a gente precisa se unir, precisa investir aí em se cuidar, né, e fazer o melhor que a gente pode, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Isso acredito que ajude aí minimizando esse nível aí de ansiedade, né? Exatamente. Se a gente não consegue, Mônica, dar conta do todo, que a gente consiga dar conta de controlar aquilo que está ao nosso alcance fazer. E que a gente possa valorizar isso. Isso já vai dar uma serenidade um pouquinho no nosso coração. E parar para pensar que nada acontece por acaso. Então, de repente, tudo isso que a gente está passando vai deixar um grande aprendizado. Nós vamos tirar algo de bom. Você que trabalha, né, incentivando a gente a fazer meditação, poxa, que todo mundo pudesse aprender. Aliás, gente, é uma dica, né? Segue a Mônica aí, porque a Mônica nos ensina como fazer meditação. E é algo que realmente é um cuidado com a nossa saúde. É algo que a gente precisa parar e dar uma atenção maior que a gente não tem dado. Então, assim, para essas pessoas que desenvolveram esse quadro crônico, né? Quais as dicas que você poderia dar, enfim, tanto do medo quanto da ansiedade? Então, na verdade, são dicas para todos nós, né? Primeiro, começar por evitar esse bombardeio de notícias ruins. Né? Vamos filtrar um pouquinho essas informações. Ter informação é importantíssimo, é essencial. Mas vamos dar uma filtrada? Vamos escolher um pouquinho quais são as fontes, né? Vamos buscar fontes seguras. Vamos evitar esses noticiários sensacionalistas, porque o que eles fazem é gerar angústia, causar pânico nas pessoas, é buscar organizar a nossa rotina, porque a nossa rotina foi alterada. Então, não é para a gente sair atropelando o dia a dia com qualquer rotina, não, é preciso ter aquela rotina organizada, né, estabelecer horários para fazer as coisas. Então, assim, vamos pôr um horário para acordar, né? Vamos pôr um horário para as nossas refeições, um horário para a gente dedicar aos estudos, um horário para ter acesso às informações, vamos ter um horário para arrumar a casa, mas vamos lembrar, para quem está trabalhando de casa, tem que ter o nosso horário no trabalho. Se a gente tivesse em tempos de trabalho, a gente ia estar saindo de casa para trabalhar. Então, vamos ter essa reserva do horário para trabalhar. Vamos ter um tempo para passar com as crianças, né? A rotina delas também foi alterada. Vamos tentar fazer o nosso melhor possível com quem tem crianças. Eu digo que eu agradeço a Deus que na minha casa não tem mais criança, porque eu ia ficar doidinha de arrumar o que fazer com elas. Vamos parar para pensar nos nossos idosos. Todos nós temos, né? Se não for em casa morando com a gente, é longe, mas vamos ligar, vamos fazer uma videochamada, vamos dar atenção para os nossos idosos, vamos pensar em atividades de lazer também, porque não é só rotina de deixa eu me ocupar, deixa eu me ocupar, deixa eu me ocupar. Calma, respira. Relaxa. Cada momento para relaxar, né? Escutar uma música, né? Como você falou, arrumar tempo para tudo, né? Encaixar esse tempo aí. Então é importante, né? De repente, para vencer aí esses momentos, né? Faz como você falou, faz uma ligação de vídeo, conversa lá com a sua família, né? Enfim, são coisas que também preenchem nosso coração.
que nos trazem calma, né? Eu acho importante, né? Faz bem para o outro, mas faz bem para a gente, né? A gente se sente importante, útil, cuidando do outro. Então, vale a pena. E para isso, a gente tem a tecnologia à nossa disposição. Vamos fazer uso dessa tecnologia que consegue diminuir, né, as distâncias. Olha que barato. Eu estou aqui em Rio das Ostras, você está no Paraná. Né? Porque na dúvida era Curitiba. Mas você está em Curitiba, olha a distância e coisa gostosa a gente poder fazer uso dessa internet. O pessoal está pedindo aqui, está gostando muito, está elogiando aí o nosso papo, e eles querem que você volte para a gente falar sobre depressão. E a gente, tudo bem para você? A gente pode combinar esse papo? Pode, gente. Eu estou tão triste com essa internet que está deixando a gente na mão o tempo todo. Mas a gente volta, fala sobre depressão. Eu coloquei lá no meu stories. Acho que são 3 temas para o pessoal escolher e votar qual o assunto que elas gostariam de escutar na próxima live. E a depressão é uma delas, então a gente vai combinar aí, tá bom, pessoal? Nós vamos combinar, nós vamos voltar a falar sobre depressão e vamos voltar a fazer esse bate-papo. Acompanhe aí as redes sociais para que a gente vai divulgar isso, né? E eu quero agradecer aí a sua presença, tá, Gleice? De verdade, teve essas interrupções, como você falou, nada é por acaso, e nós aqui estamos juntos, eu e você, o pessoal que está assistindo, exercitando já a nossa paciência. Eu estava agradecendo a sua presença e avisando o pessoal que nós vamos voltar a conversar, tá bom? E aí vamos encerrar a live, né? Tá? Muito obrigada pela sua presença, pela sua disposição. Eu adorei, todo mundo adorou. Beijo! Tanto a ansiedade quanto o medo em excesso se transformam em uma patologia. Então, o medo, ele pode virar uma fobia. A ansiedade pode virar um ataque, que é um transtorno de ansiedade generalizada.